Oh, tudo bom? Vamos seguindo com nossas aulinhas, né? E as nossas rosas. Vamos fazer agora um videozinho rápido só para recapitular e dar uma ajeitada nas nossas rosas. Eu vou bem devagarinho e vou fazer o passo a passo das 3 partes da rosa. Como uma recapitulação. Aí depois eu faço o vídeo de continuação. Isso aqui é apenas uma recapitulação porque eu estou observando algumas dificuldades. Então vamos tentar acertá-las antes de ir adiante. Eu estava fazendo antes aqui, gravei já um vídeo, mas aí veio um telefonema da minha filha, me cortou, me atrapalhou. Então vamos fazer novamente. Vou pegar aqui acho que está muito claro isso, pera lá. Eu vou botar mais cor nesse trem para aparecer melhor. Como já tem um fundo que já foi apagado, não vai aparecer. Agora sim. Para que as pinceladas fiquem bem nítidas, para fixar nossa aprendizagem. Miolinho, como eu já falei, o miolinho pode estar mais abaixo. Ai, desculpem, mais acima. Essa nós vamos seguir o nosso padrão. Vamos nos habituar a sempre colocar um pouquinho mais de peso aqui embaixo, para que ela não fique aquela coisa colada, tá? Então, vejam, que com poucas pinceladas, assim, lambuzando mesmo, a gente vai já determinar onde ficarão as partes e as pétalas, tá? Aqui eu tenho a parte mais clara, e aqui a mais escura, que é onde vai dar um pouco mais de peso. E depois a gente vai fazer rosas com a parte mais escura para cima. Mas por enquanto vamos fixar a aprendizagem nessa aqui, tá? Então, para a gente definir um pouquinho melhor, a gente vai fazer assim um fundinho aqui. Que isso já nos ajuda a determinar onde ficarão as pétalas. Ai, ai. Isso ainda não é como forma, é só apenas para nós darmos um suporte aqui. Isso nunca pode acontecer isso aqui é feio, tá? A gente tem que sempre deixar muito bem esfumado e misturar, tá? Mas isso aqui é um assunto para depois. Vamos nos fixar na rosa mesmo. Tá, hoje eu vou fazer ela bem pausadamente. Vou deixar aqui e vou utilizar um tom bem claro para que eu estou fazendo umas misturinhas aqui para deixar um tom bem clarinho para que a pincelada apareça mesmo. E vou também utilizar esse pincel, que é um pincel, é o número 20, ele é bem fininho, vejam como ele é fino, como ele é grudadinho, bem grudadinhas as cerdas, tá? E vamos começar ela por aqui, só com algumas pinceladas, vamos fazer com poucas pinceladas, para que fique um pouco mais gravado na nossa mente as pinceladas da rosa. Olha onde que eu tenho a tinta. Está sujo da pincelada anterior, mas aqui na beirada eu tenho pouca tinta. Então, eu venho aqui de pé, veja como está de pé, e eu desço. Apenas, agora eu vou limpar um pouco o pincel, volto aqui buscando tinta, faço a segunda também de pé e desço, tá? Volto, busco a tinta e venho aqui. Eu já dei 1, 2, 3 pétalas e no sentido arredondado.
vou limpando o pincel, já fazendo a camada de dentro. Aqui eu posso pôr várias pétalas, mas elas devem ficar bem mais apagadinhas. Volto, busco tinta. Agora eu posso virar o pincel. Eu ainda posso fazer assim, mas posso usar a tinta pelo lado direito. Novamente, outra pétala. Então, ó, poucas pétalas para a gente definir bem o que a gente quer. Apenas 6 pétalas. Já, mas claro que tem outras aqui, mas é que nós queremos apenas definir essa aprendizagem. Agora, eu já tenho uma parte, 2 partes da rosa. Eu formei aqui aquele círculo. Embora ele não esteja certinho, me dá a impressão de que aqui eu tenho um círculo, 2 círculos. Agora eu vou colocar as pétalas que definem mais a rosa. A minha rosa, ela fica mais definida pela parte de cima e pela parte de baixo. Aqui é uma bagunça. Aqui eu não defino muito, só quando eu quero fazer uma diferente que eu defino um pouco mais. Mas, se não, não. É apenas embaixo aqui que eu defino mais ou aqui em cima. Então, venho aqui, busco a tinta e vou colocar ela de dentro para fora. Esse sentido horizontal que eu quero que vocês fixem bem, tá? Que se eu trouxer ela sempre para dentro, vai ficar aquela coisa esquisita. Mas se eu fizer no sentido horizontal, os cortes ficarão mais bonitos. Então, ó, vejam que eu venho aqui e eu faço isso daqui. Eu já tenho uma pétala, eu venho aqui e só dou uma ajeitadinha. Para quem falou da pincelada da viradinha, aqui eu já posso fazer uma viradinha. Eu só trago assim. Depois eu vou esticar essa pétala aqui um pouco mais para baixo, mas por hora deixamos ela aí. Venho para o outro lado. O outro lado eu vou trazer para dentro porque fica mais acessível para mim. Então, vejam, eu venho aqui, é rápido, é uma pincelada mais rápida. Se eu me deter ou deixar muito peso, ela fica uma coisa esquisita. Novamente, eu posso... Ó, vejam que eu estou trazendo para... Vou passar... Ó, quando eu passo a segunda vez, eu já tiro a tinta. Então, eu tenho que ser mais precisa e fazer de uma vez só. Mas, para fixar, eu venho aqui. Vejam, eu tracei um paralelo aqui. Depois, eu posso firmar um pouco mais, vindo de dentro para fora. Que é... fazendo isso. Eu tenho uma pétala mais definida aqui, tá? Agora, vamos mais... As últimas de baixo, que são as que mais definem a rosa. Posso fazer para dentro. Nada me impede. Porém, eu não posso fazer para dentro no sentido reto, que vai ficar aquela coisa redonda. Por isso que eu digo, se fizer de dentro para fora, no sentido horizontal, a pétala fica mais bonita. Então, portanto, vejam. Entendo? Aí, se ficou muito apagadinha, eu posso dar uma puxadinha nelas. Que isso são os detalhes que vem depois. Mas a pincelada que vai definir está aqui embaixo. Agora para o outro lado. O outro lado, eu também posso fazer a mesma coisa. Venho aqui e venho para fora. Tá? Também posso vir depois e arrumar um pouquinho. Ficou muito imperceptível? Força um pouquinho mais. Agora eu só tenho a última pétala. Essa última pétala, eu vou fazê-la puxando para fora. Também posso fazê-la puxando assim, vejam. Eu vou no sentido mais reto, eu não faço para dentro.
tá? Eu deixei o fundo escuro, que tá debaixo das pétalas. Aqui vejo que misturou um pouquinho, porque eu tenho uma tinta por baixo e ela tá atrapalhando. Então, eu boto aqui um pouquinho mais de cor, tá? Aí é que vem os detalhes. Os detalhes, eles não podem ser muito fortes, com muita tinta, porque ele vai apagar o que tá embaixo. Então, uma pincelada apenas aqui. Isso. Agora, eu posso vir um pouco mais nessa aqui. Botar um pouco mais de carga de tinta para deixar mais forçado a cor dela. Eu defino um pouquinho mais. Mesma coisa aqui. Tá? Mesma coisa aqui. Aí, para quem pediu a viradinha, ela é só uma porçãozinha de tinta que eu coloco na pontinha do pincel e coloco aí, tá? Posso colocar aqui também. Claro que depois, na hora de definir bem, deixar uma coisa mais bem feitinha, eu venho aqui e coloco uma sombrinha aqui, e ela aparece mais essa voltinha, tá? Mas isso também não vem ao caso agora. O que eu tenho que fazer é fixar essa aprendizagem aí, entenderam? Como eu usei pouca tinta e eu tinha uma tinta embaixo fresca, ela vai ficar assim meio que apagadinha, tá? Pouca sombra, mas essas são as pinceladas. Vejam que eu tenho 6 pinceladas aqui. Não tem que ser 6, nem 7, nem 8. Eu fiz essas 6 para ficar um pouquinho mais fácil de entender, tá? Pode ser 10, pode ser 3, 4, depende. Eu coloquei 3 de cada lado para ficar fácil a compreensão. Também coloquei, ó, veja que o sentido, uma com uma e a última. A rosa, o esquema dela é mais ou menos isso. O que nós vamos colocar depois são enfeites, são arrumações, cada um vai dar um jeitinho. Mas o que eu quero mesmo que fique bem saliente é essa parte assim, que é no sentido horizontal. Porque o que eu tô vendo mais dificuldade é nisso daqui. Entenderam? Vamos treinar mais um pouquinho ela assim. No próximo vídeo, que é a sequência das aulas, nós vamos fazer a outra que vai ficar por baixo, que nós vamos adiantar nossas aulas. Aqui nós estamos apenas forçando o treino da rosa. Nós não chegamos nem nas pétalas, tá? As pétalas, elas vêm depois, mas nós não podemos sair da rosa sem a gente deixar bem finalizado o esquema da rosa. Depois vocês vão aprender, vão criar os jeitos de vocês, fazendo uma maneira diferente aqui, ou no bojo, ou na parte de baixo, ou descer mais uma pétala, ou puxar mais. Isso é depois. O esquema é esse aqui, tá? De seguir mais ou menos assim, mais no sentido horizontal, que eu friso bastante lá, tá bom? Então, bons treinos, vamos lá, caprichando, beijos!